inicialmente, fazer a oração do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Quando dizemos que Deus é Pai, reconhecemos seu amor, cuidado e proximidade conosco. A Sagrada Escritura professa várias vezes o poder universal de Deus como Senhor do universo e da história. Ao retomar as palavras de Gênesis, o símbolo apostólico confessa Deus como Criador do céu e da terra. A criação é o fundamento do projeto de Deus para nós, o começo da história de salvação que culmina com Jesus Cristo. Ouçamos Gênesis, capítulo 1, versículos de 1 a 2. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Cristo, Filho de Deus, feito homem, é a perfeita revelação do caráter e da natureza do Pai. Ouçamos Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Esplendor da glória de Deus e imagem do seu ser, sustenta o universo com o poder da sua palavra. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, está sentado à direita da majestade no mais alto dos céus. Como ouvimos, o relato de Hebreus nos apresenta Cristo como a perfeita revelação de Deus. Ouçamos também o relato de João 14, versículos de 8 a 9, onde Filipe questiona Jesus. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Respondeu Jesus: Há tanto tempo que estou convosco e não me conheceste, Filipe. Aquele que me viu, viu também o Pai. Como, pois, dizes: Mostra-nos o Pai? Filipe buscava uma manifestação divina nova e convincente, semelhante às antigas epifanias. Parecia sem sentido ter sido atendido na pessoa de Jesus. Mas só em Jesus é que se pode ter a experiência do Pai. As palavras e obras de Jesus nos oferecem a percepção de Deus Pai, sua revelação nítida e definitiva. Em suas palavras e em suas ações se manifestava aquele que Jesus invocava como Pai. Os textos do Novo Testamento nos apresentam que toda a vida de Jesus Cristo esteve voltada para os seus semelhantes, apresentando Deus como Pai, sempre se dirigindo a Deus, tal como fez quando ensinou aos discípulos a oração do Pai Nosso. Ouçamos Mateus, em seu capítulo 11, versículos 27. Todas as coisas me foram dadas por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelá-lo. Antes de sua Páscoa, Jesus anuncia o envio de um outro Paráclito, o Espírito Santo. Em ação desde a criação, o Espírito Santo esteve junto dos discípulos a fim de ensiná-los e conduzi-los à verdade. Ouçamos João, em seu capítulo 16, versículo 13. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ele vos ensinará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvir, e vos anunciará as coisas que virão. O Espírito Santo é assim revelado como outra pessoa divina em relação a Jesus. O Concílio Ecumênico de Constantinopla, em 381,
declarou: cremos no Espírito Santo, que é o Senhor, que dá a vida. Ele procede do Pai. Mas a origem eterna do Espírito Santo está vinculada ao Filho. Assim, o credo do concílio confessa que o Espírito Santo, com o Pai e o Filho, recebe a mesma adoração e a mesma glória. A origem eterna do Espírito revela-se em sua missão temporal. O Espírito é enviado aos apóstolos e à Igreja pelo Pai, em nome do Filho, como pelo Filho em pessoa, depois que este voltou ao Pai. Ouçamos João, capítulo 14, versículo 26. Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, irá ensinar-vos todas as coisas e vos recordará tudo o que vos tenho dito. As pessoas divinas são distintas entre si. Pai, Filho e Espírito Santo são distintos entre si em suas relações de origem. O Pai, aquele que gera, o Filho é gerado e o Espírito Santo procede. Na plenitude do tempo, o Espírito Santo realizou em Maria a preparação da vinda de Jesus Cristo. O Filho de Deus foi consagrado Cristo pela unção do Espírito Santo em sua encarnação. Após a sua morte e ressurreição, Jesus derramou o Espírito Santo sobre os apóstolos e a Igreja, como nos é relatado em João capítulo 20, versículo 21. Disse-lhes outra vez: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. A partir dessa hora, a missão de Cristo e do Espírito Santo passa a ser a missão da Igreja. Ouçamos João 14, versículos de 15 a 16. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paráclito, para que fique eternamente convosco. A verdade revelada da Santíssima Trindade esteve desde as origens na raiz da fé viva da Igreja. Já os apóstolos se encontravam diante da ideia do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso pode ser percebido através da primitiva liturgia batismal. Nas cartas paulinas, o batismo, desde o princípio do cristianismo, era sempre celebrado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como encontramos em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Ao longo dos primeiros séculos, a Igreja procurou formular mais explicitamente sua fé trinitária, tanto para aprofundar a compreensão da fé, quanto para defendê-la contra erros que podiam deformá-la. Isso foi obra dos concílios antigos, ajudado pelo trabalho teológico dos padres da Igreja e apoiado pelo senso da fé do povo cristão. A doutrina da Igreja é muito clara. As pessoas divinas são distintas entre si. Deus é único, é um só, mas não é solitário. É uma comunidade de Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai é a fonte e a origem de tudo. O Filho, que o reflete e por quem tudo foi criado. O Espírito Santo, presente no universo, suscita novas ações. Ou seja, cada uma das pessoas divinas realiza sua obra segundo a sua identidade, distintas, mas inseparáveis. Cada uma das pessoas divinas manifesta o que é próprio da Trindade, sobretudo nas missões divinas da encarnação do Filho e do dom do Espírito Santo na Igreja. Ouçamos 1 Coríntios, capítulo 12, versículos de 4 a 7.
Há diversidade de dons, mas um só Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. Entre os muitos atributos de Deus Pai, o Credo afirma claramente a onipotência criadora de Deus. Deus Pai Todo-Poderoso é uma expressão que evoca, ao mesmo tempo, a familiaridade do Pai que nos ama e o poder do Senhor do Universo. Ou seja, nela se une o amor absoluto e o poder absoluto. Como Deus é a origem de todas as coisas, é na beleza da criação que se manifesta sua onipotência. É um poder que se manifesta na criação, no amor, no perdão e na aliança com o homem. A afirmação do poder de Deus é essencial para a compreensão da ideia de Criador do céu e da terra. Ocupa um lugar especial o primeiro capítulo do livro de Gênesis, com a apresentação da obra criadora de Deus que se desenvolveu ao longo de 7 dias. Assim foram concluídos o céu, a terra e todo o seu exército. Tendo Deus terminado no 7º dia a obra que tinha feito, descansou do seu trabalho. Ele abençoou o 7º dia e o consagrou, porque nesse dia descansou de toda a obra da criação. Tal é a história da criação do céu e da terra, no tempo em que o Senhor Deus fez a terra e o céu. A catequese sobre a criação é importante porque atinge os fundamentos da vida humana e cristã. Ela explica a resposta da fé cristã a perguntas elementares, como, por exemplo, de onde viemos, qual a nossa origem, qual a nossa meta. Esses questionamentos bem respondidos dão sentido e orientação, direcionando o nosso agir. No momento que afirmamos crer que Deus Pai Todo-Poderoso é Criador do céu e da terra, podemos responder sobre a origem de todas as coisas. Cremos que na origem de tudo está a ação de um Deus Criador. Não estamos negando a evolução, nem definindo a época e o momento em que tudo aconteceu, mas estamos afirmando que tudo passou a existir graças à ação criadora de um Deus Todo-Poderoso. E quando afirmamos a nossa fé num Deus Criador, estamos sustentando que a ação criadora de Deus não só se restringiu ao mundo visível, físico e corpóreo. Na obra da criação estão incluídos seres visíveis e invisíveis, os da terra e os do céu. O texto sagrado ensina a respeito da criação verdades reveladas que reconhecem o seu valor e a sua finalidade. Além disso, o livro de Gênesis repete sempre que tudo que foi criado foi bom. Ouçamos Gênesis capítulo 1, versículo 31. Deus contemplou toda a sua obra e viu que tudo era muito bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o 6º dia. Da obra criadora de Deus, o Antigo Testamento destaca de maneira especial a criação do homem. Compartilhada a criação é apresentada a criação do homem e da mulher, como consta em Gênesis 2, versículos 21 e 22. Então, o Senhor Deus mandou ao homem um profundo sono, e enquanto ele dormia, tomou-lhe uma costela e fechou com carne o seu lugar. E da costela que tinha tomado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou-a para junto do homem. Está claro que o ser humano, criado por Deus por amor, é pequeno diante da imensidão do mundo criado, mas é o ápice da criação de Deus, a criatura mais perfeita.
Só o homem é criado à imagem e semelhança de Deus. Ouçamos Gênesis 1, versículo 26. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Esta afirmação mostra-nos a imensa dignidade de cada pessoa, a imagem e semelhança de Deus. É um ser com capacidade única de raciocínio, criatividade e moralidade. Por ser imagem de Deus, ele não é apenas uma coisa, mas é alguém. É capaz de conhecer-se, de possuir-se, de doar-se livremente e entrar em comunhão com outras pessoas, por sua estrutura dialógica, e é chamado por graça a uma aliança com seu Criador e a oferecer-lhe uma resposta de fé. Na realidade, o mistério do homem só se torna claro no mistério do Verbo encarnado. São Paulo nos ensina que dois homens estão na origem do gênero humano, Adão e Cristo. Ouçamos 1 Coríntios 15, versículos 45 a 48. Como está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O segundo Adão é espírito vivificante. Mas não é o espiritual que vem primeiro, e sim o animal. O espiritual vem depois. O primeiro homem, tirado da terra, é terreno. O segundo veio do céu. Qual o homem terreno? Tais os homens terrenos. E qual o homem celestial? Tais os homens celestiais. Todos nós recebemos o sopro vital de Deus e cada pessoa humana está sob a guarda dele. Assim, Deus nos tornou um ser vivente. Ouçamos Gênesis 2, versículo 7. O Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra, e inspirou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Essa é a razão mais profunda da inviolabilidade da vida e da dignidade humanas, contra qualquer tentação de avaliar a pessoa humana com critérios de poder. Graças à origem comum, o gênero humano forma uma unidade. Ouçamos Atos, capítulo 17, versículos de 26 a 28. Ele fez nascer de um só homem todo o gênero humano, para que habitasse sobre toda a face da terra. Fixou aos povos os tempos e os limites da sua habitação. Tudo isso para que procurem a Deus e se esforcem por encontrá-lo, como que as apalpadelas, pois na verdade ele não está longe de cada um de nós. Porque é nele que temos a vida, o movimento e o ser, como até alguns dos vossos poetas disseram. Nós somos também de sua raça. Hoje, ao olharmos para o mundo, vemos por toda parte as obras humanas. Tudo que foi construído, fabricado e inventado é obra do homem. O homem é um ser criador de cultura e transformador do mundo. E nos acontecimentos da história, nos quais Deus o interpela, o ser humano é chamado a responder. Assim, na perspectiva bíblica, o homem é visto como um ser de diálogo, um ser responsável e co-criador. Ele recebeu esta tarefa do próprio Deus e lhe cabe continuar a obra da criação e completá-la ao longo do tempo. O homem de fé sabe que com o seu trabalho está construindo o que na obra original de Deus está faltando. O homem, como co-criador da criação divina, deve fazer um uso responsável dela. Quando as leis da criação são negligenciadas, a Bíblia nos diz
que a vida está em perigo. Assim nos ensina a narração do relato sobre Noé, em Gênesis 6, versículo 13. Então Deus disse a Noé: Eis chegado o fim de toda a criatura diante de mim, pois eles encheram a terra de violência. Vou exterminá-los juntamente com a terra. Deus ameaça acabar com a humanidade por sua incapacidade de viver à altura da justiça e da paz. Nas narrações de Gênesis, ricas de simbolismo, está contida a tarefa do homem de contribuir na obra de Deus para guardar, proteger, cuidar e preservar, respeitando as leis da natureza e os delicados equilíbrios entre os seres deste mundo, como consta em Gênesis 2:15. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para cultivar o solo e o guardar. A ação criadora de Deus não se restringiu só ao mundo visível, físico e corpóreo. Além do corpo, temos uma alma invisível e espiritual. A Terra compreende todos os seres visíveis e palpáveis, mas existe toda uma força interior invisível aos olhos humanos, mas perfeitamente perceptível como a própria vida, a transformação dos seres e a energia. A Sagrada Escritura destaca também a existência de seres espirituais, não corporais, que chama habitualmente de anjos. É uma verdade de fé. O testemunho da Escritura a respeito é tão claro quanto a unanimidade da tradição. Os anjos são servidores e mensageiros de Deus, como encontramos em Mateus 18, versículo 10. Guardai-vos de menosprezar um só destes pequenos, porque eu vos digo que seus anjos no céu contemplam sem cessar a face de meu Pai que está nos céus. Como criaturas espirituais, são dotados de inteligência e vontade. Superam em perfeição todas as criaturas visíveis. Cristo é o centro do mundo angélico. É o que nos diz o relato de Mateus, capítulo 25, versículo 31. Quando o Filho do Homem voltar na sua glória, e todos os anjos com ele, se sentará no seu trono glorioso. Os anjos estão presentes desde a criação e ao longo da história da salvação, anunciando de longe ou de perto esta salvação e servindo ao desígnio divino de sua realização. Fecham o paraíso terrestre, salvam Agar e seu filho, seguram a mão de Abraão, anunciam nascimentos, assistem os profetas, isso para citarmos alguns exemplos. E, finalmente, é o anjo Gabriel que anuncia o nascimento de Jesus. Ouçamos Lucas, em seu capítulo 1, versículos de 26 a 33. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo disse-lhe: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E a vida humana segue cercada por sua proteção e intercessão.
Cada fiel é ladeado por um anjo protetor, que chamamos de anjo da guarda. A vida cristã participa da sociedade bem-aventurada dos anjos e dos homens unidos a Deus. O mundo visível, em toda a sua riqueza, diversidade e ordem, foi criado por Deus. O texto sagrado ensina a respeito da criação, como vimos em Gênesis, verdades reveladas por Deus para a nossa salvação, que permitem reconhecer a natureza profunda da criação, seu valor e sua finalidade. Não existe nada no mundo que não tenha sido criado por Deus. Todos os seres existentes, toda a natureza e toda a história humana têm suas raízes no acontecimento primordial da criação de Deus. Agora abriremos a sala para tirar dúvidas e compartilhar comentários sobre o que apresentamos.